Olá, seja muito bem-vindo a mais ensinamentos do livro Ou Você Perdoa ou Você Adoece, do Renato Rubin. E hoje iniciamos pelo segundo capítulo com o título Por que devemos perdoar? Devemos perdoar porque fomos muito perdoados. Todo aquele que foi aceito como membro do corpo de Cristo foi perdoado. A parábola do credor incompassivo que vimos em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, ilustra bem essa questão do perdão. Na verdade, Jesus contou mais que uma parábola, ele contou uma hipérbole. Porque hipérbole ou alchese é a figura da linguagem que incide quando há propósito demasiado num conceito expresso, de modo a definir de uma forma dramática aquilo que ambiciona comunicar, transmitindo uma ideia aumentada do real. É o exagero dos termos que visa enfatizar a expressão, apresentando imagens, situações que ultrapassam o que se crê ser realidade. É habitual na linguagem corrente como quando se pronuncia. Já lhe ressalvei mais de 1000 ocasiões para não retroceder ou proferir-me elevado. Jesus usou uma linguagem de exageros, portanto, porque uma hipérbole e não uma parábola. Segundo Norman Russell, era impossível alguém dever 10.000 talentos. O valor de um talento era aproximadamente de 35 quilos de ouro ou prata. Precisamos enfrentar o caso honestamente. Você não pode permitir-se a luxúria dúbia de um coração que não perdoa, pois cada um de nós precisa de perdão constantemente. Precisamos do perdão dos nossos companheiros e muito mais seriamente do perdão de Deus. Aquele que não perdoa, queima a ponte, por ele mesmo irá atravessar para ser perdoado. A pessoa que se recusa a perdoar os seus irmãos, coloca-se à parte do perdão de outros. Um coração que não perdoa é imperdoável. É interessante notar que na Bíblia, Jesus Cristo interlaça o perdão com o fato de ser perdoado. A palavra de Deus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 a 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Com relação ao amor, a Bíblia coloca de uma forma semelhante o amor de Deus e implica o amor para com o próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. É importante entender que um denário era igual a 4 gramas de prata ou ouro. Dinheiro talvez de um empréstimo. E um talento era igual a 6.000 denários. Então perceba que 10.000 talentos correspondiam a 60 milhões de denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho naquela época. Vemos então que era muito dinheiro. Analise comigo. Entenda que os impostos anuais pagos pela Judeia, Idumeia, Samaria, Galileia e Pérea totalizavam 800 talentos anuais. Portanto, era uma dívida impossível de ser paga. Talvez a sua dívida fosse aumentando pelo passar de muitos anos. Talvez ele gastasse esse dinheiro com o decorrer do tempo. Este homem talvez fosse um sátrapa, um ministro real. Ignorava suas responsabilidades e abusava de sua posição de autoridade ao longo dos anos. Uma dívida impossível de ser paga.
A correspondência de 10.000 talentos era aproximadamente 350 mil quilos de ouro ou prata. Desculpe a redundância, mas eu quero que você entenda que todos os impostos da Judéia, Galiléia, Samaria, Idumeia e Pérea, durante um ano inteiro, era 800 talentos. 10.000 talentos eram os impostos de uma nação durante 13 anos. Conforme mencionei, defende alguns estudiosos da palavra de Deus que esse homem era um alto funcionário do governo. Mas mesmo assim, ao meu ver, era impossível um homem naquela época dever 10.000 talentos. A minha ênfase aqui é que ele foi perdoado de uma dívida que ele jamais poderia pagar. Por este motivo, acredito que Jesus contou mais que uma parábola. Ele contou uma hipérbole. Acredito ser uma hipérbole pelo fato do homem, naquela época, para juntar 10.000 talentos, ganhando um denário por dia, que era o salário que se pagava na época, teria que trabalhar 150 mil anos consecutivos. Assim, era impossível pagar a dívida. Conforme citado, o denário era o que um trabalhador comum ganhava por dia. Vemos assim que 10.000 talentos representavam uma dívida maior do que 600 mil vezes. Aquele homem foi perdoado em 10.000 talentos e não conseguiu perdoar o seu conservo numa dívida tão pequena, que era de 100 denários. Veja a comparação que a Bíblia faz de valores perante a Deus. Ao rei, ele devia 10.000 talentos, 60 milhões de denários. Já outro, ele devia 100 denários. Observe a diferença entre 60 milhões para 100. O que o meu próximo deve a mim não se compara ao que eu devo a Deus. O evangelista Mateus destaca a seguinte expressão: então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 26 a 27. É importante saber que o significado de reverente aqui, em grego, quer dizer bajulando ou curvando-se servilmente, beijando como cão, lambendo as mãos do dono. Esse homem não estava ajoelhado arrependendo-se. Ele estava bajulando, tentando adular o Senhor. Não estava pedindo perdão ao rei, mas paciência. Ele queria outra chance. Dê-me um pouco de tempo. Posso compensar o meu pecado e satisfazer todas as suas exigências. E mesmo assim, vemos que ele foi perdoado. Jesus conta uma parábola para ilustrar a difícil lei do perdão, que deve ser praticada em todas as atitudes que afetam a nossa vida de relacionamento. Ilustra o perdão completo de Deus, que é fruto da sua misericórdia e satisfação de sua justiça. Isso em Salmo 130, versículo 4. Em Êxodo 34, versículos 6 e 7. Uma vez perdoados, Ele não mais vê o pecado em nós. O pecador perdoado também deve perdoar aos outros no mesmo padrão de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Aquele que perdoa pode esperar a misericórdia de Deus, mas aquele que recusa perdoar pode esperar o duro julgamento contra os seus próprios pecados.
Mateus 18, versículo 32 a 35, capítulo 6, versículo de 12 a 15. Algumas das palavras mais fortes de Jesus foram dirigidas às ofensas e à decisão de não perdoar. Em Mateus 18, aprendemos acerca de um homem que teve uma grande dívida perdoada pelo seu Senhor. Todavia, o mesmo recusou-se a perdoar uma dívida bem menor do que o seu próprio servo. O que nós temos de ensinamento desse capítulo 2? O título dele é Por que devemos perdoar? Então, esse exemplo que nos mostra sobre o perdão da dívida, onde o autor explica essa hipérbole, esse exagero de valores, conforme os estudos da época, e na Bíblia, onde mostra a história do tamanho da dívida desse homem, onde Jesus perdoa, no meu entendimento é que todos os pecados podem ser perdoados e que nós também devemos perdoar os nossos ofensores. Não existe dívida para Jesus que não seja perdoada. Assim como também para nós não existe dívida ou tamanho de uma dívida que nós não possamos perdoar. O autor explica, conforme estudos da época, dessa questão da hipérbole, do exagero, da intensidade, onde é colocado o tamanho dessa dívida. Mas o grande ensinamento é que um coração que não perdoa é imperdoável. E é interessante notar que na Bíblia, Jesus Cristo interlaça o perdão com o fato de ser perdoado. E a palavra de Deus nos ensina nesse Evangelho de Mateus: porque perdoardes aos seus homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as nossas ofensas. Então, conforme essa hipérbole contada na história bíblica, no livro de Mateus, não existe para nós tamanho de dívida que Jesus não possa perdoar. E também não existe aquela questão para nós, o tamanho da dívida que nós não possamos perdoar. Nós não devemos perdoar uma pequena dívida, uma pequena ofensa. Nós devemos perdoar desde a pequenina ofensa até a maior das ofensas. Porque Deus, independente de qualquer situação, já nos perdoou. Porque Jesus, independente de qualquer situação, veio para perdoar os nossos pecados. Então, o valor disso é absurdo. A entrega, ele entregou a vida. Você sabe quanto vale a sua vida? Você já parou para imaginar o quanto que você custa? Você é valioso e precioso. E você vale muito. Então, sim, se você tem algo para perdoar, seja desde uma dívida pequena até uma grande dívida, faça essa reflexão e não desista de buscar o perdão profundo, o perdão da alma, o perdão de Deus. E assim encerramos o segundo capítulo. Um beijo grande e eu te espero amanhã para mais ensinamentos deste tão precioso livro. Ou você perdoa ou você adoece. Um beijo e até breve.